chegaram aqui dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, minha casa está totalmente falida, o meu casamento está destruído. Você até mesmo pensou assim: olha, eu já corri para tantos os lados, já bati em tantas portas e não consegui encontrar para os meus problemas solução. E você disse: olha, eu ouvi falar do Amalipê, foi feito um convite para mim chegar até lá. Quem sabe lá no Amalipê eu vou encontrar solução para o meu problema. A pessoa mais importante está aqui, ela se chama Jesus de Nazaré. Ele pode mudar a tua vida, ele pode mudar a tua história, ele pode mudar o teu casamento, ele pode mudar a vida do teu filho, ele pode mudar a vida da tua filha, ele pode libertar você, jovem, da droga, ele pode libertar você do crack, da maconha, da cocaína, ele pode libertar você, homem, da bebida alcoólica. Ei, você que entrou aqui na vida de prostituição, dizendo: o que eu faço para deixar de ser prostituta? Ele pode mudar a tua vida nessa noite, livrar você da prostituição. Aonde está você? Aonde está você, moço? Aonde está você, moço? Que não é evangélico, não é cristão e precisa de um milagre nessa noite, eu convido você: saia do seu lugar. Jesus quer mudar a tua história nessa noite. Aonde está você? Vem, jovem. Vem, moça. Vem, irmão. Vem. Aqui está o nosso irmão. Onde tem mais outra pessoa que precisa de mudança, sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Me ajude, irmão. Olha aí, você é um instrumento de Deus. Você é uma ferramenta de Deus nessa noite para trazer almas para Jesus. Vem, jovem. Vem, meu irmão. Vem, meu irmão. Deus nessa noite vai mudar a tua história. Aleluia, não fique envergonhado. Jesus te ama. A pessoa mais importante está nesse lugar. Nós não estamos aqui brincando de ser crente, brincando de ir para o céu, para o inferno. Nós não estamos aqui contando história de carochinha. Aleluia. Tem mais, aonde tem mais um moço, uma moça, aonde tem mais um senhor, uma senhora, um jovem que nesta noite quer Jesus na sua vida. Aleluia. Jesus vai abrir as portas que estão fechadas. Jesus vai mudar a sua vida nessa noite. Jesus vai te cobrir com o seu sangue nessa noite. Tem mais amém? Eu espero você chegar